Paz do Senhor, meus queridos, espero que estejam bem. Hoje nós iremos iniciar os nossos estudos no livro dos Salmos. O livro dos Salmos no hebraico, cuja palavra é Tehillim, significa o livro dos louvores. Ele era o primeiro livro de uma das divisões da Bíblia hebraica. Essa divisão, aqueles que se recordam, nós vimos anteriormente que a Bíblia hebraica ela era chamada de Tanakh e ela tinha três divisões, certo? Que uma se refere à Torá, a segunda se refere a Nevim e a terceira era chamada de Ketuvim. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Nevim, os profetas e a Ketuvim se refere aos escritos, cujos Salmos é o primeiro livro dessa seção. Nós vemos inclusive Jesus ele dando um destaque ao livro dos Salmos nessa seção, conforme fora registrado por Lucas, em Lucas capítulo 24, versículo 44, diz o seguinte: E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, nesse trecho das Escrituras, nós vemos Jesus falando sobre o cumprimento das profecias que foram ditas acerca dele, e ele faz menção a toda a Bíblia hebraica, toda a Tanakh, nas suas 3 divisões. Ele faz menção à lei, que se refere à Torá, ele faz menção aos profetas, Nevim, e os escritos, Ketuvim, mas ele faz menção aos Salmos, porque os Salmos eles tinham, além de ser o primeiro livro, o mais extenso dos escritos, o Salmo sempre teve uma proeminência, um destaque muito grande no meio do povo de Deus. E os Salmos, além desses fatos, ele também é o livro mais lido da Bíblia de todos os tempos, por diversos fatores. Um dos motivos é o fato de ele ser o inário do povo de Deus, de ele ser um livro de orações. Ele também é o livro mais citado no Novo Testamento, inclusive sendo citado por Jesus em diversos momentos. Nós vemos inclusive os evangelistas dizendo em diversas ocasiões que alguns cumprimentos proféticos na vida de Jesus estavam escritos no livro dos Salmos. E o que é o livro dos Salmos? O livro dos Salmos ele é uma antologia poética. Em outras palavras, ele é uma coletânea de poemas que assumem a forma de orações, louvores, lamentos, cânticos congregacionais e outras formas de salmos que nós veremos posteriormente. No entanto, apesar de ser uma antologia, apesar de ser uma coletânea, ele não é uma coletânea aleatória, ou seja, não é como se eu pegasse várias músicas, várias orações e juntasse um livro de forma aleatória e pronto, publiquei. Não, os salmos não são dessa forma. Eles têm uma estrutura interna que foi intencionalmente organizada, foi intencionalmente estruturada, de forma, inclusive, foi inspirada, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. E internamente nós vemos nos salmos que há uma divisão interna de 5 livros. Essa divisão de 5 livros reflete a Torá. A Torá é dividida em 5 livros. Então isso mostra o impacto dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco, em toda a Escritura. Os judeus eles viam os Salmos, inclusive, como um complemento à Torá. A Torá dava ao povo a lei, dava a ele as diretrizes, a forma pela qual o Senhor deseja e comanda ao povo, a forma que o Senhor deseja que o povo vive. A forma que o povo da aliança deve se portar e conduzir em sua vida. Já os Salmos, ele traz a respeito da vida prática de como esse povo pode se relacionar com esse Deus, de como esse povo pode prestar culto a Ele. Ele diz respeito à liturgia, como o povo prestaria culto ao Senhor no templo, em sua vida diária também. Então os Salmos, eles sempre conduziram o povo na oração e na adoração. Acerca da composição dos Salmos, o seu período de escrita e composição ele durou aproximadamente 1000 anos. Nós vemos, por exemplo, o Salmo 90, é um salmo que ele tem um subscrito ali embaixo que diz que ele é um salmo de Moisés.
Então ele remonta a um período muito antigo, aproximadamente 1400 antes de Cristo. Então não há certeza se ele é o salmo mais antigo. Inclusive na tradição judaica eles atribuem alguns salmos a Adão, a Abraão, a Melquisedeque, mas não é possível afirmar que esses três escreveram algum salmo de fato. Então o salmo que nós temos registro, que nós temos certeza mais antigo, é esse salmo de Moisés. E nós vemos o salmo 137, no qual no início há uma narração que parece ser do cativeiro babilônico. Diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nós os sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua ao céu da boca se eu não me lembrar de ti. E não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam: arrasem-na até aos alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Então, nós vemos que no início esse salmo ele aparenta ter sido escrito durante o período do cativeiro babilônico, mas no final, inclusive se nós formos prestar atenção nos tempos verbais desse salmo, ele aparenta ser o que é muito aceito no meio acadêmico, teológico, que ele é um salmo pós-exílico, ou seja, do período que o povo de Israel já havia retornado à Terra Prometida. E isso pode remontar até 400 anos antes de Cristo. Então nós vemos ali esse período de 1000 anos de composição de escrita dos Salmos. Nós não temos muitas informações acerca do processo, de como que foi o processo de escrita, mas algo que nós podemos afirmar é que os Salmos eles são coleções que foram adicionadas a outras coleções, que posteriormente foram adicionadas a outras coleções, até que chegasse à forma final do livro. É por isso que em alguns momentos nós vemos alguns salmos que são dos mesmos autores, de forma subsequente, né? Então isso acontece com os filhos de Corá, isso acontece até mesmo com Davi, salmos da mesma autoria de forma subsequente. Então, em relação à própria autoria, né, não há uma autoria única nos Salmos, nós vemos que há uma autoria múltipla, tem Davi, tem Asaf, Moisés, tem Salomão, tem os filhos de Corá e tem muitos autores que são anônimos. Tratando acerca do gênero literário dos Salmos, nesse módulo que nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando com os livros poéticos. Então, os Salmos são poesia. E como poesia, eles não usam uma linguagem literal, majoritariamente. Não é como os livros históricos, livros narrativos que nós trabalhamos. Ele usa de muitas imagens, usa de muitas figuras de linguagem. Então, se nós formos comparar os Salmos com algo que nós temos nos dias atuais, vamos pensar, por exemplo, com músicas, vamos pensar acerca de obras literárias. As músicas e as obras literárias podem ser classificadas em tipos. As músicas podem ser classificadas, por exemplo, em blues, em jazz, em pop, em rock, em diversos gêneros, em diversas categorias. As obras literárias da mesma forma, tem conto, tem biografia, tem romance, há diversos tipos. Da mesma forma acontece com os salmos. Os salmos eles podem ser classificados em subgêneros. Alguns dos subgêneros que nós podemos relatar aqui, há uma diversidade, algumas pessoas atribuem nomes diferentes, alguns atribuem mais, alguns teólogos atribuem outros, mas algo que nós podemos caracterizar aqui. Há os hinos, os salmos de lamento, cânticos de ações de graças, salmos reais, salmos de sabedoria, os cânticos de Sião,
os salmos de confiança ou cânticos de fé, os salmos imprecatórios e os salmos de peregrinação, que também são chamados de salmos de romagem ou cântico dos degraus. Quando nós tratamos acerca dos hinos, esses hinos eles são cânticos congregacionais de exaltação a Deus. São cânticos, hinos que procuram exaltar o caráter de Deus, os seus atributos divinos, tratar acerca das suas obras, seja na criação ou na história da redenção, com ele libertando Israel com seu braço forte do Egito, como por exemplo. Um hino que nós temos é o Salmo 8, que diz o seguinte: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Inclusive esse salmo tem um refrão que é bem legal, né? Ele inicia e ele fecha o salmo. E nós vemos aqui o salmista exaltando o Senhor. Ele exaltando o Senhor pelas suas obras refletidas na criação. Então a criação, devido à magnificência, à grandeza do Senhor que é revelada na sua obra criacional, o salmista o exalta. Então esses são hinos. Nós também temos salmos de ações de graças, que são salmos nos quais, em alguns momentos, o Senhor ele reverteu a situação do povo de Israel, reverteu a situação do salmista, então ele louva ao Senhor por conta disso. São salmos que expressam gratidão a Deus pelos seus feitos, assim como o Salmo de capítulo 32, que diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. E no final, no fechamento, ele diz: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. É algo que é bem comum nesse tipo de salmos, ele convidar, ele chamar o leitor, o povo, para cantar ao Senhor, para se alegrar, se regozijar no Senhor, juntamente com Ele. Nós temos os salmos reais, que inclusive dentro desses salmos reais nós temos algum tipo de subgênero. Esses salmos reais, basicamente, eles se direcionam à realeza do povo de Israel. Nós temos um tipo que é conforme o Salmo de capítulo, o Salmo, na verdade, 72, que ele é um salmo de Salomão, e ele é um salmo de coroação. Ele é um salmo destinado a orar e abençoar o próximo rei. Orar por ele e abençoá-lo. Então esse era um dos tipos de salmos reais. Então nós vemos o início dele: reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e da tua retidão o filho do rei, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos no meio do povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Então esse salmo, ele se direciona a abençoar o rei em seu início de governo, a orar para que seja, inclusive, ele também reflete o reinado messiânico. Há algumas coisas que nós vemos aqui que somente serão cumpridas em Cristo, o governante perfeito, aquele que governará e reinará toda a terra, estabelecerá a paz, o príncipe da paz. Nós vemos aqui adiante, sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito, Por quem serão abençoadas todas as nações? Por Cristo. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Todas essas coisas serão cumpridas por Cristo. Então esse salmo, ele reflete a Cristo e de uma forma
de aplicação que nós podemos ter desse tipo de salmo real é que nós podemos utilizar alguns trechos dele para orar pelos governantes de nosso país, né? Todas as cadeiras, né, que há, todos os tipos de todas as funções que há no governo brasileiro, e também nós podemos alimentar a nossa esperança, clamar pela volta de Jesus, né, que venha o Messias, né, que é aquele que governará as nações, aquele pela qual todas as nações serão abençoadas, né, que venha ele, governe de mar a mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra, ele é o que governará toda a terra. Então nós podemos orar clamando, né, Maranata, clamando pela volta de Jesus, usando salmos reais, como é esse. Nós também temos salmos reais, como é o Salmo 45, que é um salmo de casamento. Inclusive, os salmos, é importante nós utilizarmos eles no contexto no qual eles são utilizados. E aqui no Salmo 45 nós vemos, né? Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Então ele começa ali a trazer um elogio ao rei. Adiante ele diz, né? Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos, esqueça o seu povo e a casa paterna. Então ele vai estar falando ali acerca do casamento, né? Dessa união real. E outro tipo de salmo real que nós temos também é conforme o Salmo 101, que ele é um salmo votivo. Ele é um salmo que ele reflete os antigos tratados que eram feitas alianças. Era feito um compromisso do rei com o Deus daquele povo. No caso aqui, do compromisso do rei davídico com o Deus de Israel. Então aqui, né, é dito: cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximas ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Então aqui o rei reflete uma série de compromissos, a aliança que ele fez com o Senhor de acordo com as exigências da lei do Senhor. Também há os cânticos de Sião, conforme o Salmo 48, que inclusive tem uma música muito famosa que foi feita baseada nesse salmo, né? Grande é o Senhor, do pastor Ademar de Campos, né? E diz, né? Grande é o Senhor e digno de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e majestoso, a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas Deus se revela como sua proteção. Então esse tipo de salmo, eles são salmos que eles mostram a importância da cidade amada, da cidade santa para Deus. E inclusive ela é como se fosse um arquétipo, um modelo da nova Jerusalém que descerá do alto. Nós temos também os salmos de sabedoria, que também são chamados de salmos da Torá. Esses salmos de sabedoria, eles são bem parecidos com a linguagem que nós vemos em Eclesiastes, que nós vemos em Provérbios. Esses salmos, eles, em diversos momentos, eles contrastam o sábio com o tolo, a vida ímpia com a vida piedosa. Um exemplo notável que nós temos, inclusive no início do livro dos Salmos, é o próprio Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então aqui o Senhor, ele está opondo, né, o salmista, ele está opondo o caminho do ímpio com o caminho do justo,
o caminho do sábio com o caminho do tolo. É isso que acontece nos salmos de sabedoria. Temos também os salmos de confiança ou cânticos de fé, no qual é expresso a confiança que o autor ou a congregação tem no Senhor. O Salmo 11 é um exemplo disso. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Então aqui ele já inicia o salmo mostrando a fé, mostrando a confiança que ele tem no Senhor. O salmo mais comum que nós temos, o tipo de salmo, são os salmos de lamentação, são os lamentos, né? Esse tipo de salmo, eles comumente expressam as dores, as angústias, os sofrimentos de um salmista ou de um grupo de pessoas, né, que leva em oração ao Senhor. O que acontece com esse tipo de salmo é que normalmente ele se inicia ali, havia um problema, poderia ser uma crise no meio da nação, poderia ser uma crise pessoal daquele próprio indivíduo, algo que ele estava passando. Então ele leva aquilo diante do Senhor, ele rasga o seu coração, derrama aquela situação diante do Senhor e ele clama pela sua intervenção, ele clama que o Senhor venha com o seu poder e venha favoravelmente em favor, seja do indivíduo, seja em favor do povo. Inclusive, Jesus salmodiou um dos salmos de lamento quando ele estava na cruz. Nós vemos o Salmo 22, é um exemplo disso. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Então, esse é o que acontece comumente nesse tipo de salmos. Ele levanta, derrama seu coração diante do Senhor e então ele lembra das promessas do Senhor. Ele traz à memória quem o Senhor é. Ele traz à memória a aliança do Senhor e então ele clama ao Senhor pela intervenção do Senhor na sua situação. Há um outro tipo de salmo que ele é um tanto controverso, não por conta dele em si, claro, mas por conta do uso desse tipo de salmo, da aplicação que muitos têm, da interpretação e da aplicação que muitos têm, não somente hoje em dia, mas ao longo da história da igreja, ao longo da história, muitas pessoas confundiram esse tipo de salmo, que é são os salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios são os salmos no qual há maldições, imprecações contra os inimigos de Deus. Diferentemente do que muitos pensam, né? Diferentemente do que muitos interpretam, esse tipo de salmo, ele não é um salmo vingativo. Ele não é um salmo no qual o indivíduo sofreu algo e então ele deseja que o Senhor puna aquela pessoa como uma forma de vingança pessoal, como uma forma de satisfazer a indignação que aquela pessoa teve naquela situação. Não, os salmos imprecatórios, eles refletem a preocupação daquela pessoa com a glória de Deus. Nós vemos, por exemplo, o Salmo 69, que ele é um salmo, inclusive, que ele é citado no Novo Testamento, inclusive ele tem uma aplicação prática no Novo Testamento. Nós vemos aqui, ele começa: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés, entrei em águas profundas. As correntezas me arrastam. Então ele começa citando, né, a situação dele, como ela era difícil, e adiante ele diz, né, pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha cobre o meu rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Então nós vemos que isso se cumpriu quando Jesus foi e purificou o templo, quando ele expulsou os
cambistas ali do templo, os discípulos se lembraram desse salmo: o zelo pela tua casa me consome. Então, algumas aplicações que nós vemos desse tipo de salmo, nós vemos também, conforme diz ali em João capítulo 15, que Jesus odiaram-lhe sem motivo. É referência a esse salmo também. Então Jesus, ele pegou esse tipo de salmo e ele viveu esse tipo de salmo. Então, quando nós sofremos coisas, quando nós sofremos injustamente, a nossa reação não deve ser uma reação vingativa, não deve ser pegar esse tipo de salmo e despejar orações para que aquela pessoa seja destruída, para que ela seja aniquilada. Nós devemos fazer a mesma coisa que é feita no Novo Testamento. Nós devemos suportar como Cristo fez e orar pelos que nos perseguem. Nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas, no entanto, quando nós pensamos nos Salmos e nós pensamos acerca de poesia, nós devemos reconhecer que poesia, ela diz respeito a emoções, ela diz respeito a sentimentos. E os salmos imprecatórios, eles tratam de um sentimento de indignação, eles tratam de um sentimento de raiva de fato, e é uma indignação, uma raiva diante do pecado, é uma indignação, uma raiva diante da injustiça. John Piper, em seu livro Moldados por Deus, que ele trata do coração em sintonia com os salmos, como os salmos, eles modelam a nossa mente, o nosso coração, como ele pode trazer a nós sentimentos que Deus deseja que nós tenhamos, como que ele pode purificar os nossos sentimentos, e nós podemos ter uma indignação santa. Deus deseja que nós venhamos nos indignar com a injustiça. Deus deseja que nós venhamos odiar o pecado. Isso é legítimo. O Senhor se indigna e odeia o pecado. Então, se nós vemos injustiça, se nós vemos pecado, nós não nos indignamos, nós não detestamos aquilo, algo está errado conosco. Então, isso deve ser gerado em nós. Esse tipo de salmo deve gerar em nós esse tipo de indignação. Ele mostra que é legítimo e é correto que nós venhamos odiar o pecado, detestar a injustiça. No entanto, nós devemos esperar no Senhor, e o que Ele espera de nós é que nós venhamos zelar pela glória dEle e clamar para que as pessoas sejam restauradas. Pensar que elas fazem esse tipo de coisa porque elas estão cegas. É da vontade do Senhor que todos sejam salvos, como nós vemos ali, né, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele diz justamente em relação a isso, nós orarmos por todas as pessoas, para que eles cheguem à salvação. Então, nós devemos fazer o que o próprio Cristo fez na cruz. Jesus, quando ele estava na cruz, ele não orou para que aquelas pessoas fossem destruídas. Ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, ao mesmo tempo que nós temos que ter uma indignação em relação ao pecado, nós devemos orar para que o Senhor tenha misericórdia das pessoas, e os salmos imprecatórios também nos lembram que Deus é justo. Então, quando o salmista ora que a mesa deles se lhes transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha, que se lhe escureçam os olhos para que não consigam ver, faze-lhes tremer o corpo sem parar, despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Olha que tipo de linguagem forte. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Quando nós vemos esse tipo de linguagem, nós devemos lembrar que essa é a reta justiça de Deus que será executada sobre todo aquele que não crê em Jesus. Então, é importante que nós venhamos deixar isso claro para as crianças também, que Deus é justo. Quando as pessoas forem condenadas, Deus é justo. Porque se Deus permitisse que pessoas ímpias, que pessoas impenitentes não fossem condenadas, ele seria injusto. Se nós vemos um juiz que tem um criminoso diante dele e ele deixa aquele criminoso sair impune, ele é injusto. Então, como Deus faz a justiça? A justiça de Deus, ela é feita em Cristo. Todo aquele que crê em Cristo, se arrepende de seus pecados, ele é justificado pela fé. Ou seja,
Cristo foi condenado no lugar dele, ele é considerado justo diante de Deus porque Cristo morreu no lugar dele. Mas aquele que não crê em Cristo, a justa justiça de Deus requer que ele seja condenado. E isso é justo, e isso é bom. Se Deus permitisse que as pessoas impenitentes, pessoas que não se arrependem de seus pecados, que vivem na maldade, que vivem em inimizade contra Deus, permanecessem sempre, a terra continuaria com mal. Nós temos uma esperança que Deus um dia, ele restaurará a terra. Ele restaurará, inclusive tirando aqueles que fazem o mal da terra. Outro tipo de salmo que nós temos são os salmos de peregrinação. Esses salmos, eles também chamados de salmos de romagem ou de cântico dos degraus, esse tipo de salmo, eles eram cantados pelos peregrinos que iam para a cidade de Sião nas suas festas anuais, nas suas grandes festas religiosas, né? Então nós vemos, por exemplo, um exemplo notável dele é o Salmo 122, que diz: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Então nós vemos aqui o salmista, ele louvando a Deus, ele se alegrando por estar indo a Jerusalém nas festas anuais prestar culto ao Senhor. Esses salmos de peregrinação, eles têm diversas aplicações a nós sobre como nós devemos viver como estrangeiros e peregrinos, como nós devemos ansiar por estar na casa de Deus, como nós devemos esperar pelo dia em que nós estaremos com o Senhor para sempre. Outra coisa muito importante também em relação aos salmos, ainda tratando na estrutura dele, é que os salmos, eles têm uma diferença em relação, sendo poesia, em comparação às poesias que nós temos, por exemplo, em língua portuguesa. Na língua portuguesa, a principal característica dos poemas é que eles contêm rimas. A principal técnica utilizada é a rima. Isso não acontecia na poesia hebraica. A principal técnica utilizada na poesia hebraica é o paralelismo. E o paralelismo, ele trata acerca de ideias, ele trata acerca de imagens. Então é muito importante, quando você estiver ministrando a sua lição, você tentar fazer com que aquela criança, com aquele pré-adolescente, ele seja levado a imaginar aquilo que o salmista está dizendo, para que ele entenda o sentido. A poesia, queridos, ela requer que nós, uma leitura mais calma, uma leitura mais paciente. Ela não é como uma narrativa que às vezes nós lemos direto ali. Ela requer que a gente venha parar, pensar, imaginar aquilo, entrar no mundo daquilo que o autor estava pensando, para que nós venhamos compreender aquilo e aplicar aquilo na nossa vida. Então, o Senhor é meu pastor. Traga imagens vívidas de pastoreio. Traga imagens vívidas disso, para que eles compreendam aquilo, né? Pode ser imagens mesmo, ou explicando a questão do pastoreio para eles. E haviam alguns tipos de paralelismo. O primeiro que nós podemos ver é o paralelismo sinônimo. Nesse paralelismo sinônimo, ele é um tipo de paralelismo em que a segunda linha, ela diz de certa forma a mesma coisa que a primeira, mas ela incrementa informação, ela adiciona informação, ela expande o significado. Um exemplo que nós temos aqui: no caminho da justiça está a vida, e nas suas veredas não há morte. Isso é um provérbio, né? Provérbio 12, 28 também acontece muito em provérbios, esse tipo de paralelismo. Então, no caminho da justiça está a vida, e nas suas veredas não há morte. De certa forma, o que é dito na segunda linha é, de certa forma, a mesma coisa que a primeira, só que ele expande o significado, ele adiciona significado. Então, ele usa, inclusive, caminho, veredas. No caminho da justiça está a vida, nas suas veredas não há morte. Ele expande o significado, diz de certa forma a mesma coisa com outras palavras, mas não de forma repetida, mas de forma a
expandir o seu significado. Os salmos trabalham demais com esse tipo de linguagem, demais. Nós temos também o paralelismo antitético. Um tipo de paralelismo antitético, um exemplo que nós temos é no próprio Salmo 1, versículo 6, que diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, em um é dito algo, no outro é dito um contraste dessa ideia. É algo que não contradiz, mas é algo que é uma oposição a essa ideia. Nós temos também o paralelismo sintético. Nesse paralelismo, a segunda linha ela desenvolve a ideia da primeira. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, um completa o primeiro, ele dá sequência a essa ideia. Então, é muito importante a gente explicar assim, de forma bem prática, né, para as crianças esse tipo de paralelismo, mostrar como que eles funcionam. Aqui ele está completando isso, olha esse tipo de imagem que ele está utilizando, e também prestarmos atenção aos tipos de figuras de linguagem que são utilizadas nos salmos, como por exemplo, nós temos metáforas, né? As metáforas, um exemplo claro, notável, é o que eu acabei de dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. As metáforas elas fazem comparações sem serem explícitas, né? Então, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, ele está usando dessa imagem para explicar que o Senhor cuida dele. Como ele vê o cuidado, o governo do Senhor, o tratar, a suficiência do Senhor sobre a vida dele. Então ele não diz isso de forma literal: o Senhor cuida de mim, o Senhor me governa. Não, ele usa essa imagem. Então há símiles, há comparações também. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Símile, comparações, elas normalmente usam esse tipo de palavras. Lá como, assim como. Então os que confiam no Senhor são como. Ele está comparando, você quer saber como são aqueles que confiam no Senhor? Eles são parecidos com é parecido com o monte de Sião. O monte de Sião não se abala, ele permanece para sempre. São assim, inabaláveis aqueles que confiam no Senhor. Então é importante a gente mostrar também, através desse tipo de comparação, o que o Senhor ele quer dizer, o que ele está comunicando a nós através do texto bíblico. Há outras figuras de linguagem que nós podemos ver também ao longo da Escritura. As duas que mais aparecem são esse tipo, metáfora e símile, mas o que nós podemos concluir e trazer para as crianças o máximo possível é os salmos trazer essa questão imagética a eles e a essa questão oracional a eles, essa questão de louvores a eles. Os salmos sempre foram usados como inário do povo de Deus, sempre foram uma forma do povo levar o seu louvor e também expressar momentos de dores diante do Senhor. Os reformadores eles diziam que os salmos ele inclui todos os tipos de emoções. Então, em todo tipo de situação que nós passarmos em nossas vidas, nós temos nos salmos uma forma de elevar os nossos corações ao Senhor e de sermos transformados por Ele. E essa foi a introdução ao livro dos Salmos.